convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Verso 10. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Podemos ler, amém? E diz assim: Errispa, a filha de Aiá, tomou pano de saco e o espalhou sobre si, sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre eles nem aves do céu de dia e nem animais do campo à noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que os irmãos entendam o verso a qual nós acabamos de ler, eu preciso entrar no contexto da história. E antes de eu entrar aqui nesse verso que nós estamos falando de Rispa, eu preciso falar de Davi, preciso também falar de Josué, para que vocês entendam o texto, amém? E aí eu aplico, a gente vai embora para cá. A Bíblia vai dizer que durante um período, o reinado de Davi, houve um período de 3 anos de fome em Israel. E a Bíblia diz que no primeiro ano, Davi não consultou a Deus o motivo da escassez. Segundo ano, continuava Israel em meio à fome. Somente no terceiro ano, Davi consultou a Deus. Por que Israel estava passando por esse período de fome? E a Bíblia diz que Deus prontamente responde a Davi: é por causa de Saul e a sua casa sanguinária que matou os gibeonitas. Talvez você esteja me perguntando quem são os gibeonitas e por que Saul matou os gibeonitas. O que acontece? Os gibeonitas eram um povo meio que anexo a Israel. Porque lá em Josué capítulo 9, a Bíblia diz que esse povo de Gibeão, ao saber de tudo que o Deus de Israel havia fazendo em Israel, tomando as terras, e essa terra era uma terra próxima. Então eles temeram a Deus, o Deus de Israel, porque sabiam que Deus tinha feito em Jericó e aí. E aí tramaram: olha, vamos chegar em Israel, vamos fingir que somos de longe, vamos propor uma aliança para eles, porque fazendo essa aliança, eles não vão nos matar, não vão tomar. E isso foi feito. A Bíblia diz que os gibeonitas se disfarçaram, colocaram calçados velhos, roupas de trapinho, pães duros, chegaram até Israel, chegaram a Josué dizendo: viemos de muito longe, estamos aqui para fazer uma aliança com o teu povo, porque nós estamos sabendo de tudo que Deus tem feito, o Deus de vocês tem feito, e nós queremos uma aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué ainda os indaga, falando: olha, não estou entendendo o que vocês querem, de onde vocês estão vindo. E eles reafirmam: nós estamos vindo de longe e queremos fazer uma aliança com o teu povo. E a Bíblia diz que Josué consulta a liderança de Israel, mas não consulta a Deus. E faz essa aliança com os gibeonitas. E somente no terceiro dia de aliança, Josué percebe que foi enganado. Só que a aliança, uma vez feita diante do Senhor, ela não pode ser revogada. A aliança já tinha sido feita. E aí Josué para e pensa: olha, não pode ficar por isso mesmo, a gente não pode desfazer a aliança.
distribuidores de água, colocaram para trabalhar em Israel. Porém, a aliança não poderia ser desfeita. E isso traz para a gente um ensinamento, porque nós seres humanos temos a mania de acreditar em quem chega na gente se fazendo de vítima. Né? E a gente precisa ter cuidado, porque tem gente que chega perto de você contando uma história triste, mas porque existe uma segunda intenção por trás. E aí eu preciso dizer, não abrace a causa que Deus não mandou você abraçar. Porque o que Deus fez foi trazer um câncer para dentro de Israel. Existem pesos que nós carregamos na família Adriana, que são desnecessários, porque nós pegamos com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz que Josué consultou a liderança, mas não consultou a Deus. E isso vai passando ao longo dos anos, e a Bíblia vai dizer que quando chega no período de Saul reinar, Gibeonitas ainda estava ali agarrado em Israel. Gente, eu preparei um esboço, mas eu estou falando que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está falando com alguém nessa noite, amém? E a Bíblia vai dizer que quando chega no período do reinado de Saul, Saul é o primeiro monarca da história de Israel, o primeiro rei. E Saul, quando ele pega o reinado de Israel, a Bíblia vai dizer que o que Saul faz? Passa o facão nos gibeonitas. É interessante porque existia uma aliança entre Israel e os gibeonitas. Então não poderia simplesmente pegar e anular aquilo que já tinha sido estabelecido diante do Senhor, independente dos gibeonitas terem se aproveitado disso. Aí eu falo assim para você, eu vou pedir para você repetir, gente, isso não é jargão de pregador. É porque quando a gente repete, a gente assimila. E eu vou pedir para vocês repetirem assim: quebra de aliança tem consequência. Quebra de aliança tem consequência. E a Bíblia diz que Saul quebra essa aliança que havia sido estabelecida lá em Josué capítulo 9. Meu Deus! Simplesmente ele manda matar os gibeonitas em Israel. Sabe qual é o problema do homem quando ele assume o poder? Ele acha que ele pode fazer tudo. Do jeito dele, da forma que ele quer, do jeito que ele quiser. Mas não é assim. Existe um acima de todos nós. Aleluia, 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 aleluia. Independente de quem esteja reinando na terra, aí quem reina na terra aí. E Saul, achando o túmulo da verdade, foi lá e passou um facão de gibeonitas. Não repare no modo de falar, que eu prego muito simples, até que vocês entendam. Aleluia! Glória a Deus! Passou o facão dos gibeonitas. E aí, como eu pedi para vocês repetirem, quebra de aliança tem consequência. Deus! E aí a gente entra nesse texto que nós lemos agora. Deus, olha quantos anos se passaram. Olha quantos anos se passaram. Quanto esse período aqui de fome, de 3 anos em Israel, Saul já estava morto. Quem estava reinando já era Davi. O problema do homem é achar que vai passar batido. Não importa quanto tempo passa, mas a justiça do Senhor vai chegar. O Senhor é justo. Seja presente, seja comigo. Deus é justo. E a Bíblia diz que Saul já é morto. Davi está reinando. E aí chegou a conta. Deus resolveu cobrar agora. Chegou a conta. 3 anos de fome em Israel. Passa o primeiro ano, Davi não entendeu muito bem, nada fez. Segundo ano, nada fez. Terceiro ano, ele, opa, tem alguma coisa estranha. Meu Deus! Vamos começar a nos examinar. Né? Não é assim na nossa vida? Peraí, está tudo dando errado. É uma escassez danada. Eu não vou estar ruim da polícia. Peraí, eu vou me examinar. Deve estar acontecendo alguma coisa. Não é assim? Foi isso que Davi fez. Senhor, o que está acontecendo?
a liderança de Gibeão, dos gibeonitas, diz assim para Davi: olha, não queremos prata, não queremos ouro, nem pessoa alguma de Israel. O que nós queremos são 7 homens da casa de Saul. E Davi responde: e eu os darei. E aqui começa a guerra de Rispa. E essa mulher que nós acabamos de ler, no verso 10 do capítulo 21. A Bíblia diz que os gibeonitas pegam esses 7 homens da casa de Saul, sendo que 5 são filhos da irmã de Mical, netos de Saul, né? Mical era filha de Saul. E 2 deles são filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul. E esses 2 são Mefibosete e Armoni. E a Bíblia vai dizer que os gibeonitas pegam esses 7 homens da casa de Saul, levam para o monte e os enforcam, os 7 de uma vez só. Cortou. E Rispa, e aí entra aqui no verso 10, que diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o espalhou sobre si sobre a rocha, desde o princípio da colheita até que a água caiu sobre eles. E não deixou que viessem animais, nem aves do céu de dia, nem animais do campo à noite. Algumas traduções vão dizer aves de rapina de dia e bestas feras à noite. Rispa ouviu seus 2 filhos na forca, mortos ali, fora os outros 5 homens, né? A Bíblia diz que ela pega um pano de saco, ou pano de silício, dependendo da Bíblia de vocês, estende sobre uma penha. Eu gosto de dizer rocha, porque tem um significado na rocha, né? Estende sobre uma rocha, e ali ela começa a guerrear com as aves de rapina. Porque não sei se vocês sabem, mas ave de rapina gosta de morto, né? Gosta de cheiro de podre, gosta de gente apodrecendo. E a Bíblia vai dizer que os homens estão mortos. Rispa pega um pano de silício, coloca sobre a rocha e começa. Vem as aves de rapina de dia, ela coloca para correr. Vem as bestas feras à noite, ela coloca para correr, defendendo os corpos dos homens mortos. Eu pergunto para vocês, quem é que defende o morto? Por que Rispa está defendendo o corpo de morto? Isso mexeu comigo. Eu falei assim, gente, eles já estavam mortos. O que mais ela poderia fazer? Não é verdade? O Espírito Santo falou isso comigo. E Rispa estava defendendo, sabe o que era? Era a honra da casa dela. Porque uma coisa está morta, outra coisa está devorada por árvore de rapina. Uma coisa está morta, outra coisa está apodrecendo em ar livre e feras do campo está comendo. Isso é uma humilhação. Na verdade, a vergonha já estava aqui. Porque geralmente as pessoas, quando morriam, eram sepultadas no mesmo dia, segundo a lei. Só que não aconteceu isso com os filhos de Rispa. A vergonha ficou exposta ao monte para quem passasse e quisesse ver. Você não está entendendo. É como se ela dissesse assim: meus filhos pecaram, estão mortos, mas na honra da minha casa. Não. Eu defendo a honra da minha casa aqui. Aqui não mata mais, aqui não faz o que é do meu filho. Terça-feira do próximo você vai ver a minha família. Meu pai, aleluia. A glória. Uma coisa está morto, outra coisa é ser devorado por animais do campo. Se coloca no lugar da sua mãe. Qual é a mãe que quer ver o corpo do filho apodrecer e um monte de urubu comendo? Quem é a mãe que quer ver isso? A vergonha já estava exposta. Mas ainda existia uma dignidade a ser defendida. O que aquela mãe queria era um sepultamento digno.
Quem quiser ver. Alguém quer ver? Alguém quer ver corpo de filho lá cheio de bicho, urubu comendo? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas sabe o que é lindo disso aqui? Mesmo em meio a esse drama, a Bíblia vai dizer que ela pega um pano de saco. Não sei se os irmãos sabem, mas pano de saco, biblicamente falando, fala de humilhação, fala de angústia. Estende sobre uma rocha, que biblicamente falando, quem é a rocha? Quem é a rocha? Existe um texto bíblico, sim, pastor, poder ler para mim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Deuteronômio, quem quiser ler também pode ler. Verso 4. Deuteronômio 32, 4. Pode ler, pastor. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, pois é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Acabou de dizer aqui, ele é a rocha. Ele é a rocha. Sabe o que diz para a gente? Eu posso estar humilhada, eu posso estar angustiada, eu posso estar envergonhada, mas eu tenho estendido a minha vergonha sobre a rocha de ele. Capítulo 19, verso 25 vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E ele há de se levantar sobre a terra. Aleluia! 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 Glória a Cristo, Deus é reto. Glória a Deus, Deus é reto. Aleluia! E ele há de se levantar sobre a terra. Os corpos estavam expostos. Está defendendo. Defendendo. A Bíblia vai dizer que ela defendeu até que as águas caíram. Segundo historiadores, no início da seita, da cevada, que é onde acontece isso com os filhos dela, começa geralmente em abril. E começa a chover mais ou menos em outubro. Alguns historiadores dizem que Rispa guerreou aí de 4 a 6 meses. Outros preferem não datar, porque existe uma outra visão, enfim, uma outra opinião teológica para isso, dizendo que em abril já chovia naquela época. Mas, independente se Rispa ficou um mês, 3, 4, 5 ou 6 meses, o período que ela estava ali, ela estava defendendo a honra dos filhos dela. E sabe o que é engraçado disso tudo? É porque hoje está faltando risco em nosso meio. Sabe o que acontece? Tem muita gente que parece que vive assim, já morreu, tá morto, deixa pra lá. É tipo um tiririca, pior que tá não fica, né? Mas pode ficar pior assim, gente. Pode ficar muito pior. E detalhe, fora a galera, como eu falei, tá faltando rispa, mas tem uma galera que se iguala às aves de rapina. Meu Deus! E fica doido pra subir um cheiro de podre pra ele ficar. Doido pra subir um cheiro de podre de alguém pra ele lá ficar. Pensa comigo, eu tô mentindo, irmãos? Não existe isso? Tem crentes que ficam risca, mas tem crentes que começam a agir como aves de rapina. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou lendo esboço, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está conduzindo para que eu fale. A minha intenção de verdade é que você venha refletir essa mensagem, se autoanalisar.
analisar e procurar melhorar. Eu também estou me enquadrando nisso aqui. Porque Jesus está voltando. E ainda temos a oportunidade de ser melhor do que ontem. Uma coisa que chama a atenção do ato de rispa é que tem 7 homens mortos, mas ela não está abalando só o corpo dos filhos dela, não. Tem mais 5 lá que ela também está defendendo. Sabe o que é isso aqui? Igual que eu não quero para minha casa, eu não quero para a casa dos outros. Porque tem gente que tem prazer em ver o fundo do meu corpo. Não é assim? Não é assim? Pode comer o lado. Aqui, ó. Será que Jesus se agrada disso? Será que o mal que eu não quero para minha casa, eu vou querer para a casa do meu irmão? Eu vou querer ver aves de rapina devorando o corpo do meu irmão? Eu vou querer ver o corpo do meu irmão apodrecendo ao ar aberto? E possamos ser como rispa. Defendemos a nossa casa, mas também defendemos a casa do nosso irmão. Defendemos a nossa honra, mas também defendemos a honra do nosso irmão. Está morto, mas porque está morto não tem que ser desonrado. Entendam. Quando a rispa coloca, quando ela pega pano de silício, estende sobre a rocha, ela está dizendo: eu estou humilhada, eu estou angustiada, mas eu confio nele, eu confio na rocha. Sabe por quê, irmão? Foi falado aqui na Santiago, eu estou muito feliz em dizer sobre expectativa. Em quem você tem posto a sua expectativa? Uma coisa eu tenho certeza, que Rispa não colocou a expectativa dela em Davi. Você acha que em algum momento Rispa pensou: Davi vai vir mandar sepultar meus filhos? Claro que não. Foi ele que entregou na mão dos gibeonitas. A última pessoa que ela estava contando era que Davi fizesse alguma coisa por ela. E aí eu te pergunto: em quem você tem depositado a sua esperança? Porque quando nós depositamos a nossa esperança, colocamos expectativas na terra, nós podemos nos decepcionar. Agora, quando nós colocamos a nossa expectativa na esperança, aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Rispa ali defendendo seus filhos de dia, de noite, de dia, de noite. Aleluia. Deus. E alguém vai avisar Davi o que Rispa estava fazendo lá. Olha que irônico. Davi ficou sabendo que Rispa estava guerreando contra aves de rapina e bestas feras de noite, defendendo os corpos dos mortos. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo Davi, quem entregou os filhos dela aos gibeonitas, manda juntar os ossos, não só dos filhos de Rispa e dos outros 5 homens que estavam lá, mas também manda buscar o corpo de Saul e de Jonatas, que tinha ficado lá na batalha. Davi nem se lembrava mais. Manda juntar os ossos da família inteira e dar um sepultamento digno para todos eles. Sabe o que o Rispa não estava sabendo? Que enquanto ela estava ali guerreando na rua da casa dela e na rua da família dela, o rei estava se levantando lá. Deixa eu falar aqui com você. Enquanto você está aqui buscando de volta, talvez alguém está falando: essa mulher é maluca, ela não deixa de ver ela.
E diz que só para, os filhos dela são levantados. Você já parou para pensar nisso? Que você não pode parar. Porque se você parar, Satanás vem com rato de rapina e devora a tua casa. Você já parou para pensar que você pode estar cansado, debaixo de sol e chuva, mas você não pode parar de guerrear, porque senão Satanás chegou em tua casa. Aleluia! 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 Canta assim comigo, vai! Eu sei que é culto de família, eu estou falando de família.